O senhor falou de qualificação profissional, eu queria saber também se o público mais jovem vai ter alguma atenção especial nesse sentido, né? De ampliar as opções culturais, educacionais, de qualificação, para que a juventude esteja mais acompanhada pelo poder público. O que o senhor teria a dizer? Há vários segmentos de intervenção nessa frente. Eu diria que começaria, por exemplo, ao nível da população jovem em situação de maior vulnerabilidade e risco, que nós sabemos são aqueles jovens que muitas vezes depois acabam por falta de oportunidades, acabam por ser encaminhados para situações de criminalidade. E por isso, numa lógica de combate à criminalidade e à insegurança, nós temos previsto um programa de mentoria que chamamos Manas e Manos, em que esperamos trabalhar com as associações locais, tendo psicólogos com formação específica nas escolas, que identifiquem crianças e jovens em situação de maior risco e garantindo depois na comunidade pessoas que já passaram por situações semelhantes, mas conseguiram vingar na vida, a serem mentores desses jovens e acompanhá-los. No final do dia é garantir que cada jovem perceba no concelho, independentemente de ter nascido numa família mais pobre, destruturada, com desafios sociais enormes, perceber que cada jovem, ao nascer em Sintra, tem a oportunidade de poder vingar na vida. E que tem aqui pessoas, começando pelo Presidente de Câmara, que acreditam no seu potencial e que estão dispostos a investir nesse potencial. Eu creio que esta é uma resposta fundamental, aliada naturalmente ao conjunto de outras respostas mais securitárias na questão da segurança, porque é preciso também olhar para as causas sociais subjacentes. Sim. Depois há a questão da qualificação profissional. O Sintra Qualifica, que eu mencionei há pouco, naturalmente tem um particular enfoque nos jovens e jovens adultos, se me permite, que não tiveram a capacidade ou a oportunidade de poder vingar por via do sistema educativo convencional. O principal empregador é uma cadeia de supermercados no nosso concelho. Muitas das pessoas que lá trabalham ambicionariam fazer mais. Ou pelo menos, se lhes dessem a oportunidade de fazer mais, agarrariam essa oportunidade. Se nós criarmos através do Sintra Qualifica e depois da Cidade das Profissões essas oportunidades, estaremos a criar uma rampa de lançamento destes jovens para entrarem na vida adulta com uma qualificação profissional diferenciada e com isso também gerando mais riqueza para o concelho, sendo que temos que garantir as tais condições de saúde, segurança e bem-estar da população para que depois queiram ficar cá, porque não fujam, como infelizmente muitas vezes acontece. Isso leva-me a uma terceira vertente para os mais jovens, que é um problema que todos confrontam, que é a questão da habitação. E as políticas de habitação no concelho estão muitas vezes associadas às políticas de habitação social dos anos 80 e 90. Já não funcionam. Nós precisamos de capacidade de habitação e de rendas acessíveis rotativas que sirvam não apenas para estancar um problema, mas que sejam autênticas escadas sociais para as pessoas que possam crescer e vingar nas suas vidas e depois ambicionar seguir. No fundo, aquilo que é a política de habitação deve ser para ajudar a que as pessoas possam, no momento de maior dificuldade e vulnerabilidade, no caso dos jovens, conseguirem sair até de casa dos seus pais e ganhar a sua autonomia para depois poderem crescer. No fundo, são algumas das respostas que nós temos, aos quais eu juntaria algumas das políticas do campo da educação. Nós temos uma forte aposta naquilo que é a educação cívica, a participação comunitária, a forte aposta no voluntariado e no desporto, onde nós temos políticas muito claras, porque o Concelho de Sintra tem jovens de tanto potencial. Foi deste concelho que saíram atletas como a Patrícia Mamona, ou do Joma, ou o William Carvalho, da União de Miracintra. Nós temos aqui um potencial enorme, mas para isso é preciso que os nossos grupos desportivos, os nossos clubes, as nossas associações tenham condições para tal. Infelizmente, o que temos visto é muitos jovens a vingarem, apesar da falta de condições. Nós, por isso é que nós dizemos que temos uma visão de política de desporto de excelência com vocação olímpica, garantindo que a Câmara está na linha da frente a garantir esses meios para, em conjunto com as associações, podermos, de facto, assumirmos como um conceito de excelência. Inclusive, essa diversidade que nós citamos, que é uma característica muito forte em Sintra, né? Diversidade de nacionalidades, de culturas, de origens, de etnias, de religiões, de inúmeras referências, isso é que garante a riqueza do lugar, né? Então, é isso que o senhor está dizendo, que é um grande potencial, nem sempre aproveitado, né? É nesse sentido. Nós sabemos, está mais do que estudado, que a diversidade, quando devidamente canalizada, é um fator de desenvolvimento sem precedentes. Está demonstrado nas
nas maiores cidades do mundo, que conseguiram captar e aproveitar esse potencial, conseguiram vingar. Se não se faz nada, se deixamos tudo rolar como hoje está a acontecer, em que não há um empenhamento da parte da autarquia no ponto de vista de otimização dessa diversidade, bom, isso então leva a tensões sociais. É exatamente o caminho inverso daquilo que Passam a ver a diversidade como algo ruim, né? Como um estigma, com preconceito. Isso mesmo. E não basta bater com a mão no peito e fazer discursos. É preciso criar condições para otimizar o potencial, para garantir que esse potencial se transforme em algo verdadeiramente inovador. E quando vemos que 10% da população, cerca de 40 mil pessoas, nasceram noutros países, são estrangeiros, são pessoas que escolheram aqui viver. São pessoas que vivem em Sintra porque quiseram. E eu sou particularmente sensível, como disse, a minha infância e o início da adolescência foi vivida como cidadão no Canadá, onde eu nasci. E, naturalmente, tinha uma vivência próxima também com a comunidade portuguesa. E vi o que é a importância, e o Canadá, creio que é um exemplo neste campo, de capacidade de integração de diferentes culturas, capacidade de integração de pessoas originárias de diferentes países e de se transformar transformar essa diversidade num potencial de crescimento. E o mesmo se diz, por exemplo, da diversidade religiosa. A liberdade religiosa é mais do que um valor. Num conceito como o nosso, com uma diversidade religiosa e de fés e de espiritualidades aqui presentes, nós conseguimos otimizar toda essa energia, que é, no fundo, todos orientados para a construção do bem comum. Se nos conseguimos todos orientar e trabalhar em conjunto e encontrar essas sinergias, havendo de parte da autarquia, Presidente de Câmara, Presidente Junta, essa confiança nas instituições, nós de facto podemos contribuir para que o Conselho, que as pessoas que aqui vivam se comecem a identificar mais com o território e mais uns com os outros. E por isso é que eu tenho um capítulo inteiro no programa que é a Sintra Comunitária, que é construir um Conselho com uma visão de comunidade, em que eu não me importo só com aquilo que se passa no meu apartamento, importa o que se passa no meu prédio, no meu bairro. E eu creio que esta pandemia, que nos obrigou a ficar em casa durante longos períodos de tempo, muitas vezes para muita gente a casa era apenas um dormitório, iam trabalhar, voltar, muitas vezes com filhos e com as dificuldades do dia-a-dia, mas durante este ano e meio fomos forçados a parar e olhar à nossa volta. E hoje valorizamos mais do que nunca a limpeza das ruas, a recolha de lixo, a ter um parque infantil em condições, sentir-me bem onde eu vivo. E eu acho que identificar-me com as pessoas. Eu acho que a pandemia também mostrou a nossa importância no todo, né? O quanto as nossas atitudes individuais influenciam o coletivo, né? O quanto os meus cuidados influenciam positiva ou negativamente o outro, a comunidade. Então, eu acho que provocou muita reflexão esse período, né? Não é possível que não tenha provocado. O nosso tempo está chegando ao fim, eu peço desculpa, eu sei que é muito difícil resumir um programa político em 20 minutos, é quase impossível, mas como o senhor falou, as propostas estão todas disponíveis no site, nas redes sociais, e o senhor prometeu ficar muito acessível às pessoas que queiram saber mais, tirar dúvida, né? Então, acredito que as pessoas vão ter essa oportunidade. Tem mais alguma coisa que o senhor queria acrescentar, considerações finais, algo que seja importante e não tenha sido falado? Bom, antes de mais agradecer mais uma vez a oportunidade e este trabalho democrático de divulgar as mensagens. Se o Presidente da Câmara estiver disponível para um debate convosco e comigo, eu estou disponível, também reforço essa minha disponibilidade e dizer, como dizia bem, eu estou disponível, existe um número de WhatsApp que as pessoas me podem contactar, o e-mail, todos esses contactos são públicos, podem encontrar em www.vamoscurarsintra.pt. Estamos a poucos dias das eleições, dia 26 de setembro, é uma oportunidade para, de facto, lançarmos Sintra para o futuro que merece. Um futuro no qual as pessoas importam, as pessoas podem, de facto, fazer parte dessa mudança. E queria deixar este apelo de alguém que está fortemente comprometido com essa mudança, que veio para ajudar com cada um dos sintrenses, todos aqueles que vivem e trabalham aqui, a transformar o nosso território, garantir que não continuemos a ver Sintra ficar cada vez mais para trás, quer em termos de segurança, quer em termos de saúde, quer em termos do comércio local, quando nos comparamos com Mafra, Oeiras e Cascais. Vamos, de facto, garantir que todos se sintam orgulhosos por viver no nosso concelho e trabalharmos juntos para curar Sintra. E é por isso
que para curar veio um médico tentar fazer o seu melhor juntamente com uma equipa de pessoas em quem eu acredito muito para transformarmos, e por isso apelo ao voto naturalmente na coligação Vamos Curar Sintra no dia 26. Acredito que é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Ok, muito obrigada pela participação, quero desejar uma boa campanha e aos nossos ouvintes que continuem acompanhando as entrevistas antes e depois das eleições, vai ter muita coisa interessante por aqui. Bom, obrigada a todos e a todas e até a próxima. Obrigado.